Bem-vindos à nossa aula. Dando continuidade à parte de hidrografia, nas aulas anteriores foi Bacia Amazônica, São Francisco, Tocantins, Araguaia, né? E agora a bacia economicamente mais importante do Brasil, que é a Bacia Platina. A Bacia Platina recebe o nome devido justamente os três rios principais dessa bacia desaguarem no estuário do Prata, né? Aqui nessa região já é entre o Uruguai e o Oceano Atlântico. A Bacia Platina tem como principais rios, né, o rio Paraná, Paraguai e o rio Uruguai, né? Estão localizados, né, no centro-sul, essa região aqui que corresponde, né, aos estados, né, da região sudeste, centro-oeste e da região sul. Basicamente eu poderia dizer que a bacia platina ela é formada por três subbacias, né? Que é justamente a bacia do Paraguai, que é essa, acompanha aí a seta, a bacia do Paraná e a bacia do rio Uruguai. Bem, a mais importante delas é a bacia do rio Paraná, devido justamente ao eixo econômico que corta basicamente o coração econômico do Brasil, principalmente o estado de São Paulo, né? O estado do Paraná, economicamente muito importante, né? E devido justamente as atividades econômicas que se desenvolvem em volta desse rio. Na prática, né, os três acabam por compor um único sistema hidrográfico, visto que o rio Paraná recebe as águas, né, dos rios Paraguai e Uruguai. Veja só, então vamos aqui detalhar cada bacia. A bacia do Paraná, ela drena a porção do centro-sul do país. O rio principal, que é o rio Paraná, nasce da confluência do rio Paranaíba, que nasce entre Minas Gerais e Goiás, e o Rio Grande, né, que nasce, né, entre o estado de São Paulo e Minas. O Rio Paraná, seus afluentes, né, da margem esquerda são predominantemente de planaltos. O que significa isso, pessoal? Rio de Planalto tem um grande potencial de produção hidroelétrico. Tá? É o maior potencial aproveitado de geração, né, de energia hidroelétrica no Brasil. A navegabilidade é pequena, né, devido justamente à topografia, em alguns trechos, né? Daí porque então, para permitir essa margem de navegabilidade, é utilizada então as eclusas, né? Que justamente nivelam os rios. Justamente as áreas de queda d'água é corrigida por eclusas. Bom, economicamente o rio Paraná, então, ele escoa uma grande parte, né, também de produção na região centro-sul do país. Aqui um mapa, né, dos trechos, né, por onde percorre o rio Paraná. Um importante afluente do rio Paraná é o rio Tietê, que corta a principal cidade do Brasil, que é São Paulo. Veja aí então os percursos e as áreas, né, de barragens, né, hidroelétricas que
o Rio Paraná tem. Com um grande destaque aqui você tem, olha, a hidrelétrica de Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil. Durante muito tempo foi a maior hidrelétrica do planeta, né? Tornando-se, só foi superada por Três Gargantas, né, na China, recentemente. Então, foi uma grande obra, né, da engenharia, uma das grandes obras da engenharia do século XX, foi a construção da hidrelétrica de Itaipu. Uma foto da hidrelétrica, né? A produção de hidrelétrica da Bacia do Paraná, né, tem então aí, é o maior potencial instalado, como já disse para vocês, né? O conjunto, né, de hidrelétricas, você tem aí então Urubupunga, Itaipu Binacional, né, que foi assim, eu vou adentrar mais sobre Itaipu, foi construída no período da ditadura militar, em que não tinha, eu sempre enfatizo isso, não tinha uma grande preocupação com o aspecto ambiental. Então foi decidido construir Itaipu e assim foi feito, né? Então, grandes planejamentos, né, e até a possibilidade de embargar a obra, isso não existia, né? Então, quando foi decidido construir a hidrelétrica, basicamente foi avaliado os terrenos que iam ser que o Estado iria indenizar, né? Digamos, se você tinha uma grande fazenda na região que vai ser alagada pela hidrelétrica, né? Então o governo ia lá, avaliava seu patrimônio e pagava. E de repente então você era obrigado a se retirar, né? Porque que a partir de determinado período iria iniciar então o alagamento da região, certo? As pessoas que não concordavam com o preço que era oferecido por suas terras judicializavam, né? Brigavam na justiça por um preço mais que segundo eles era mais justo, né? Porém, mesmo judicializando, isso não impediu, né? Não impediu da obra continuar. Então aconteceu um verdadeiro desastre ecológico, né? Muitas áreas foram alagadas, certo? Parte da fauna e da flora foi perdida. E sem falar então ali que muitos daqueles trechos, terras, né, poderiam ter sido utilizados, que eram utilizados na agricultura, foi simplesmente submerso, ficou simplesmente submerso. Então, é o que eu falo para vocês, quando você tem um aspecto de ditadura, né, contexto em que foi construído Itaipu, então não existe uma discussão muito aprofundada com a população, é decidido construir e é construído, né? Então aí, ó, principais usinas hidrelétricas, né? Então você tem aí Itaipu, Porto Primavera, Maribondo, Furnas, tudo isso aí no curso, né, da Bacia do Paraná. Então, o Tietê, né, como eu falei para vocês, então é um importante rio, apesar de se destacar muito o aspecto negativo do Tietê, da poluição, porque o Brasil praticamente não tem um tratamento adequado para o esgoto, né, e grande parte do esgoto das grandes cidades vão parar no córrego dos rios, né? Então, o Tietê, ele integra, né, estados, certo? A hidrovia, né, que é justamente por onde é escoado a produção. Então, de produção de estados como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Então, liga regiões, né, a região do Aimbi e até Foz do Iguaçu. Então, possibilita então a integração da produção de grande parte dos países que fazem parte do Mercosul, né? Do Mercosul. E, bom,
mudando a bacia, né, indo para a bacia do Paraguai. O rio Paraguai, ele drena aí uma grande parte, o trecho dele é grande parte de planície, daí porque então ele é um rio navegável, é um rio navegável. Países como Bolívia, Paraguai e Argentina, né, tem uma ligação muito forte com essa bacia. Então o rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis, na região de Mato Grosso. Tem como seus principais afluentes, né, o rio Cuiabá, o rio Taquari e o rio Miranda. As principais atividades justamente é o que destaca o centro-oeste do Brasil, a prática da pecuária, a prática da produção de soja, né? O centro-oeste do Brasil é um grande destaque a produção da agropecuária. E também o escoamento de manganês, né, de minério que tem na região onde está localizado o maciço de Urucu, né? Que esse maciço de Urucu é uma importante produção mineral do Brasil. Então, o rio Paraguai ele se torna uma importante via de escoamento e produção. Então, basicamente, esteve em discussão durante muito tempo, né, a questão da a hidrovia Mercosul, né, que discutia justamente o aprofundamento do leito do rio para a passagem de barcaças maiores, né? Então isso tudo ficou muito preso ao aspecto ambiental, porque você está falando aqui de um dos ecossistemas mais importantes do mundo, que é o Pantanal. Né? Então aquela planície pantaneira ela existe basicamente das inundações periódicas do rio Paraguai. Certo, pessoal? Avançando aqui, então o rio Uruguai, dos três, é o que tem o menor percurso, né, que se forma da conjunção do rio Canoas e do rio Pelotas. Então, deságua justamente no estuário do Prata. Então, esse rio estende-se entre a Argentina, Brasil e Uruguai, né? Tem um grande potencial de geração de energia hidrelétrica, daí porque então o trecho dele tem muitas cachoeiras. Então você tem aí várias hidrelétricas como Itá, Machadinho, Foz do Chapecó, né? Então é uma área muito importante para a produção de energia. E também a prática da risicultura, né? A risicultura, produção de arroz. Trechos do Uruguai, existem aí trechos que estão também sofrendo com problemas ligados à poluição, porque justamente entre as principais críticas tem aí os agrotóxicos usados na risicultura, né? E isso tem levado a uma discussão sobre a importância dessa atividade. Devo destacar aqui que basicamente o Uruguai, né, agora falando do país, né, é um país que se destaca muito pela produção agrícola, pela prática da pecuária, né, e isso de certa forma impacta o meio ambiente. Entre as principais práticas, quando você analisa isso, é a retirada de matas ciliares. E isso impacta diretamente o curso de rios, né, que consequentemente pode provocar os assorreamentos. Né? E com assorreamento você tem aí o leito do rio ficando cada vez mais raso e que pode gerar então aí impactos incalculáveis. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.